Boa tarde, pessoal. Vamos dar início agora ao nosso terceiro bloco. Vamos falar de polímeros. Vamos compartilhar toda a experiência que foi desenvolvida, né, que foi adquirida lá no Comitê de Polímeros, tudo aquilo que as empresas demandaram e que os nossos especialistas, como eles pensaram para desenvolver todo esse curso, que tem bastante coisa para a gente falar aí na área de polímeros. Bom, boa tarde a todos. Então, assim, nesse terceiro bloco, né, do nosso E2E, o nosso workshop de especialistas para especialistas, nós vamos estar aqui com os nossos dois colegas, o Eduardo Garcia, de São Paulo, e o Robson Colombo, do Rio Grande do Sul, que vão conversar conosco, estão aqui representando esse comitê de especialistas que participou da elaboração do itinerário formativo da área de polímeros. Então, eles vão apresentar para a gente, né, o que essa área está trazendo de novidade, o que é que foram incorporado aos cursos técnicos, né, as novidades em cursos de qualificação, os aperfeiçoamentos, enfim, tudo o que foi trazido para atender a demanda apontada pelas indústrias, né, que foram ouvidas no Comitê Técnico Setorial, tá bom? Então, vamos dar início, aí a gente começa com o Robson. Robson, fala um pouquinho das qualificações que foram desenvolvidas aí no itinerário para a gente. Então, primeiramente, o que foi feito na nossa qualificação, né? A parte do operador de máquinas de borracha foi atualizado, foi refeito em cima com as tecnologias vigentes, foi retirado situações antigas, sombreamentos e demais problemas que tínhamos, né, com a falta da atualização dessa nossa qualificação que rodava, né? Essa parte de borrachas e plásticos era junta e vocês precisando separar, foi isso? Na verdade, ela já era uma parte separada, já rodava separado da parte de injeção, né? Realmente foi feita qual situação? A atualização do nosso uso e a forma de aplicação de várias tecnologias que tem o auxílio dos especialistas presentes no dia das nossas atualizações aí. Passa a dica para a gente, Amanda. Aqui, então, a gente vê a partir do nosso comitê setorial, então, situações que tiveram das empresas vindo expor a necessidade, requisitando aí que nós fizéssemos ou na verdade interpretássemos as ideias que eles trouxeram, o que eles viam de realidade necessária, o que tem de tecnologias faltantes para a gente passar para o nosso itinerário. Então, acho que a grande sacada foi o que a empresa aguardava, né, e o que a gente tem na nossa realidade de formação, trabalhar muito lado a lado com a indústria para encurtar essa distância, né? Claro, sem formar aquele super profissional que vai sombrear um outro local, ou aquele profissional muito fraquinho que depois vai ser sombreado por qualquer outro curso que ele possa ter. Então, o grande cuidado que a gente teve foi esse sombreamento, tanto dos cursos, quanto esse sombreamento da formação desse profissional, né? Ou seja, vocês tiveram cuidado para ele não ser um profissional que não atendesse as demandas do mercado, isso, né, na sua totalidade, mas também não sombreasse outras áreas, ele não tivesse que estudar outras áreas que não a de polímero. Isso aí. Então, as redundâncias, o que fugia dessa parte, depois o colega Eduardo vai conseguir dar uma falada bastante no técnico, que foi a que a gente fez a alteração, mas foi tirado algumas situações que eram feitas aí, o exemplo do projetista ali, que ele não sai mais com essa situação, ele conhece a aplicação de uma situação, do software em si, de desenho e projeto, mas daí o Edu vai conseguir comentar com a gente aí a profundidade que ele vai chegar o uso dessa ferramenta, né? Sim.
Depois, acho que a gente dá uma continuadinha só para ver aqui, a etapa presencial, então, a divergência de ideias, né? Então, esse itinerário foi outra situação que nós tínhamos que controlar, foi a diferença de profissional para cada área do estado do Brasil, né? Para cada estado do Brasil. Algumas um profissional fazia até um certo ponto, em outras mais. Então, tivemos que ter um cuidado muito grande para poder manter esse profissional balizado e, de novo, né, para o itinerário valer para o nosso uso nacional. Alguns locais tiveram que ceder e alguns outros também ceder para mais ou para menos, para a gente conseguir balizar um profissional formado no Senai aí em âmbito nacional, né? Então, as qualificações que nós vamos ter aqui, depois a gente dá uma olhadinha, mas carga horária completa, então, né? A formação de saída, primeiro do nosso ali, é o operador de máquinas para transformação de borracha. A formação completa, então, ele ocupa 200 horas nessa formação de borracha, né? No qual ele vai utilizar. A gente vai conseguir observar situações do uso transversal também. Então, uma transversalidade com a parte de inicial do nosso trabalho aí, né, com as cadeiras básicas. E nós temos uma saída, uma saída intermediária, né, uma formação intermediária de uma quantia menor de horas, 180 horas, que ele sai moldador de borracha, né. Então, esse cara, ele consegue ter a formação completa ou uma formaçãozinha intermediária aí, sem cursar. Deixa eu dar uma passadinha para ver o... Tá. Aqui, então, ele é o operador de máquinas para transformação da borracha, é a nossa tabelinha laranja, mais da esquerda, né? Então, se ele sair a ocupação intermediária é o quadrinho laranja que está na nossa esquerda, né? Se nós terminarmos o curso inteiro, a gente forma aquela situação das 200 horas. Se a gente pular ali o específico 2, que é o processos de cura e acabamento, que é carga horária de 20 horas, a gente sai com a capacidade dele de moldador de borrachas. Então, essa foi uma alteração desse curso, ter essa saída intermediária dele. Foi uma necessidade aí apresentada pelo mercado. Apresentada pelo mercado e pelos especialistas da área, né? Que eles viram assim, hoje existe. Então, algumas nomenclaturas técnicas atualizadas, como é utilizada a nomenclatura técnica para esse cara, o tipo de produto que ele vai utilizar. Toda essa situação foi revista, retirando justamente o sombreamento e duplicidade, ou redundância de aspectos aí que comiam carga horária do nosso curso, engordavam ele, e ele acabava um pouco destoando do fim, do propósito final, que era do nosso curso. Que era o operador de máquinas para transformação de borracha. Vamos lá. Então, sequência desse cara, né? Então, próximo é o operador de injetora e extrusora de plástico, com a carga horária de 260 horas, né? Esse também. Tem a sequência ele vai ter a mesma situação ali de passagem, né? Dos módulos que a gente vai utilizar. É uma segunda qualificação que nós temos aí totalmente atualizada. Era bastante focada no quê? Então, ela era muito focada na parte de injeção. Formação de saída dele hoje, se ele formar total ali 260 horas, ele vai ser o operador de injetora e extrusora de plástico. Anteriormente, esse cara, se vocês observarem o itinerário, ele era operador de injetora. Lembrando que foi uma realidade que as indústrias trouxeram para nós aqui na primeira parte da atualização, que foi a situação da extrusora entrar, porque a transformação de polímero, a maior quantia de transformação de polímero, embora que injeção seja o processo de transformação mais utilizado, a extrusão é a que mais transforma o polímero no nosso nacional, né? Então, voltou agora aqui a parte de extrusão, voltou para o nosso itinerário, então ele está todo novo, de novo foi retirado todo tipo de redundância, todo tipo de sombreamento,
foi feito módulos básicos aí para a gente poder trabalhar com ela, que depois a gente vê no próximo slide. Mas agora vamos falar da carga horária inferior aí. 160 horas. Ele tem duas oportunidades para sair dessa qualificação. Uma ocupação intermediária número 1, que ele vai sair com o nome de operador de máquina injetora de plástico. Abaixo a gente vê que daí ele cursou qual situação? O básico, mais o introdutório e mais o específico 1, que é operar máquinas injetoras de plástico. E tem a ocupação intermediária 2, que ele vai sair como operador de extrusora de plástico, que altera apenas no curso dele. Ele vai ter cursado o básico da mesma forma, idêntico ao primeiro, introdutório é idêntico, mudou apenas o quê? Ele pulou do específico 1 e somente cursou o específico 2. Então, a gente consegue ir para uma especificidade, né, uma especialidade nessa área em si. Ou faz os dois módulos e se forma com 260 horas, sai o curso completo, operador de injetora e extrusora de plástico. Aí no próximo slide a gente consegue ver, ele é o segundo, o azulzinho, né, com as duas saídas que nós temos bem ao lado esquerdo. O operador ali de injetora de plásticos, né, e se a gente seguir, pular o de injetora e for direto para o específico 2, ele vai sair como operador de extrusora de plásticos. Robson, os dois módulos, o módulo básico dos dois cursos são iguais? Na verdade, o que acontece? Aqui na parte superior, o que a gente vai ter? O módulo básico, a gente tentou fazer de que forma? Tentamos utilizar o módulo básico que a gente consiga, mesmo que seja uma carga horária pequena, a gente consegue fazer ele tanto nas qualificações, passando pelo técnico, indo lá rebatendo o curso superior. Então, a gente consegue utilizar essa pequena carga horária de introdução que vai ser utilizada para todos os cursos, para a gente dar sequência, né? Depois, lá adiante, a gente vai ver ainda que daí o Edu vai dar uma comentada para a gente ali. Os fundamentos a gente vai conseguir utilizar aí do curso técnico e o curso superior, a gente consegue aproveitar também algumas cadeiras, umas matérias aí para o pessoal poder utilizar, né? Algumas partes dessas qualificações que a gente vai fazer. Perguntas? Subindo algumas perguntas. O Edu já subiu? Já. Tá. Então, vamos chamar o Edu para falar um pouquinho do técnico. Tá com a gente. A gente tem que... Tem que... Opa. Só... Vai lá no verdinho, lá no canto. Boa tarde, Eduardo. Opa. A gente não está te ouvindo. Nós não estamos ouvindo seu áudio. Eduardo? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Leitura labial não dá, né? Não dá. Seu áudio está aberto? Bom, então a gente vai prosseguir a apresentação daqui com o Robson, enquanto você tenta resolver a questão do áudio, tá bom? Então, beleza. Então, Robson, olha só. Então, a gente vai pular, dar um pulinho do técnico aqui pro tecnólogo. Vamos seguir pro tecnólogo, então. Tá? E a gente volta no técnico com o Eduardo. Isso. Esse aí é o próximo, então. Então, somente pulando aí para a gente ter o tecnólogo, então. Esse curso aqui, ele é um curso totalmente novo. Totalmente novo. Não existia, até se a gente for observar ali no itinerário antigo, quem quiser acessá-lo, vai ver que tinha até o técnico. O tecnólogo, ele não tinha nada especificado, então ele foi
construído totalmente em cima do que nós podemos fornecer e o que as indústrias requisitaram desse profissional, né? Esse também nós vamos ter uma carga horária dele completa de 2.400 horas, formação, saída completa dessas 2.400 horas de tecnólogo em polímeros, né? Nós temos uma saída, então, intermediária, né? Que ele vai acabar, ele pode sair com 1.600 horas, ele só não vai fazer 2 específicos de 400 horas cada um, então, aí é uma faixa de 1 ano antes, né? A formação dele, e ele vai sair com essa ocupação, ele sai como supervisor de processos de transformação de plástico e borracha, né? Somente pulando os 2 módulos que a gente tem específicos, né? No próximo a gente consegue ver, no próximo slide, já para ver essa situação aí, os 2 específicos, né? Ele é o canto mais direito ali, aquela linha tracejada, com a saída intermediária ao lado esquerdo, verdinha, né? Pulando apenas o específico de 400 horas ali, as caracterizações e os desenvolvimentos de matérias, de novos materiais e tudo mais dessa situação, né? Então, esse tracejado, ele tem essas 2 saídas e é um curso totalmente novo e focado para que ele consiga solucionar, desenvolver, fazer toda essa situação que a indústria nos requisitou. Infraestrutura, se eu quiser aplicar esse curso, trazer esse curso para dentro da minha escola, e eu já tenho, por exemplo, o técnico em plástico, acrescenta muita coisa nessa infraestrutura, em linhas gerais aí? Com uma pequena, presumo eu que com um pequeno investimento a gente consegue adequar, e junto àquela mesma história que a gente vem discutindo há um tempo, né? A gente tem que encurtar a distância do Senai com a indústria. Então, muita coisa que a gente conseguiria fazer era utilizar daqui a pouco, né, uma parceria com uma empresa, otimizando visita técnica, deslocando a um laboratório, algum local que a gente vai ver o uso final dessa peça e qual é o uso dela, qual que é o sofrimento que ela vai ter para a gente poder efetuar testes, análises e tudo que é o que requisita esse curso, né? Presumo eu que o pessoal consiga, sim, com um pequeno investimento em cima de uma planta de um técnico, consiga suprir. Robson, eu vi que você trouxe na sua fala, assim, palavras bem importantes, várias vezes, como sombreamento, por exemplo. Dá um exemplo aí de um sombreamento que tinha nesses cursos anteriores e que vocês conseguiram tirar deles aí para deixar esse curso, todos eles, né, com cara de técnico em plástico, cara de operador de injetora, e não está sombreando em outras áreas aí, por exemplo. Então, vamos lá. O operador de máquinas para transformação da borracha aí e o operador de injetora extrusora, começando por essa qualificação aí, que está separada hoje, né? As máquinas são, teoricamente, parecidas, então a gente consegue utilizar com alguma alteração de temperaturas, algumas situações. Uma máquina, mudando os periféricos, eu vou conseguir fazer o uso dela para o curso, porém ficou totalmente específico para cada um deles. Então, se eu faço da transformação da borracha, eu saio para aquela situação. Para eu sair para o curso de operador ali, eu ocupo apenas uma pequena parte, eu tenho que desenvolver o restante, pois é diferente a forma de trabalhar, né? Ou seja, as capacidades são diferentes de Isso um e de outro. Isso aí. Apesar de poder estar usando determinadas máquinas com alguns ajustes, mas as capacidades de operação são diferentes, a capacidade desse profissional é diferente. Isso aí, ele vai conseguir, cada um deles vai formar ele para especificidade. Isso auxiliou também naquela gordura do curso, né? Sim. Reduziu a gordura do curso e ele conseguiu focar o cara para o que ele vai trabalhar no nosso mercado. Eu lembro né? aquelas questões de moldes também vocês traziam, né? Parte de molde, parte de projetos de molde e tudo mais. Então, a gente passando lá para o técnico em plástico, né? Esse cara, ele passou de não ser o operador, que anteriormente ele operava, ele desenvolvia, ele fazia. O técnico hoje ele se tornou aquela situação, ele é o analista, né? Ele consegue fazer a análise do processo em si, consegue desenvolver o que ele precisa para otimizar algum tipo de processo, focar, né?
e está seguindo para auxiliar a empresa aí de uma forma um pouco acima. Também serviu para tirar um pouco a gordura desse técnico em plástico. Anteriormente, como você está falando, a parte de molde, tinha a parte de projeto de molde, né? E hoje a gente vai ver que ele se tornou depois até um aperfeiçoamento lá embaixo, a gente vai ter o desenho assistido por computador, tá? Então, em 2 e 3D. Ele para de ser o projetista e ele começa a utilizar essa ferramenta no auxílio do desenvolvimento do seu trabalho. Um pouco, não sombreando mais a área, né, do designer que vai fazer o produto ou do projetista que vai fazer o desenvolvimento do molde, da matriz, enfim, do equipamento necessário para o uso desse processo. Então, no anterior, a gente tinha equipamentos que sombreavam também a área de metal mecânica, por exemplo. Isso. Lá, eu tinha que ter pelo menos uma demonstração de torno, de fresa e tudo mais para a construção do dava para utilizar na hora do molde, tinha que buscar a forma desse aluno ele conseguir enxergar sem ser apenas em uma apresentação slide, alguma situação, tinha que formar ou ter peças lá, fazer a montagem e desmontagem de equipamentos para poder estar mostrando para ele. Então, o investimento para equipamentos desses cursos ele ficou muito mais direcionado e, por consequência, mais barato. Eu tenho menos equipamentos, principalmente equipamentos grandes. Não destoa mais agora do nosso técnico em plástico realmente, né? Então, a gente focou aí na tecnologia, focou no novo uso de novas tecnologias, novos materiais, novas situações para suprir esse déficit que a gente tinha, né? Esse gap com o mercado. No técnico, você fala muito essa questão da análise, né? Então, assim, ele sai um pouquinho da operação, não que ele não saiba fazer a operação, mas ele sai um pouquinho mais da operação para fazer análise do produto ou desenvolvimentos para novos produtos em termos do plástico, né? As características químicas e etc. É isso? Isso aí. Ele vai parar de que forma esse técnico em plástico? Ele tem da mesma forma lá os módulos introdutórios, ele tem a parte do organizacional, ele tem a parte que ele trabalha com a máquina em si, que ele uma pequena parte, claro, porque o foco dele vai ser mais aquelas capacidades de gestão, né? Parte de gerir o processo lá, de analisar, fazer a análise crítica do que está sendo feito para melhorias contínuas aplicadas nessa área, né? Vamos ver se o Edu subiu, já se ele conseguiu resolver o áudio, que a gente estava ouvindo alguns. É só baixar, Amanda. Você conseguiu? Você está nos ouvindo? E está com áudio? Olha para o do outro. Eduardo? Aí. Compartilhamento. É só parar. Não, então, vamos continuar você. Então, vamos continuar aqui com o Robson. Quer colocar a tela lá? Pode ser, pode ser. Vamos botar a tela. Segue no tecnólogo e nos aperfeiçoamentos, né? Que é o que a gente vai. O próximo. Isso aí. Esse aí é os aproveitamentos transversais que nós havíamos falado ali, que ele vai poder utilizar, né? Num primeiro momento. Então, a gente deu um zoom aí para o pessoal poder ver, né? Qual que é as cargas que a gente vai poder utilizar aí, né? Fundamento do processamento de polímeros, ele vai rebater, então, nos nossos 4 cursos novos, né? Depois ele consegue reaproveitar algumas partes do fundamento de comunicação informática do técnico para o tecnólogo, né? E dá para a gente voltar para aqueles slidezinhos de cima. Eu só botei esses dois aí para a gente observar. E depois no módulo introdutório lá a gente consegue usar mais uma pequena parte, que são aquelas linhas pontilhadas aí, né? As tecnologias de materiais a gente vai conseguir dar uma aproveitada no módulo introdutório do tecnólogo, né? E a tecnologia aí de fundamentos do plástico também a gente vai conseguir utilizar no módulo introdutório no módulo introdutório 2 ali do nosso tecnólogo. Então a gente conseguiu aproveitar um pouco mais de cadeiras do técnico para usar no nosso tecnólogo, né? Outro curso que a gente tirou bastante do sombreamento, né? A gente tentou manter esse tecnólogo longe das atribuições do técnico,
né, para já começar da forma correta, já não começar sombreando dois profissionais no mercado para atingir o mesmo cargo, o mesmo trabalho. Então, enquanto o técnico ele vai ser aquele cara, o analista, o que vai estar no processo ali, que vai estar efetuando as situações, o superior ele vai ser focado justamente para a área de novos desenvolvimentos, de caracterização de alguma situação. Então, o tecnólogo ele vai ficar com a parte de supervisão do processo total ali e pegar esse desenvolvimento, esse resultado do nosso técnico e conseguir aplicar mudanças, alterações do que for necessário para atualizações tecnológicas da nossa empresa. Então, o tecnólogo, ele vai ao mercado, busca uma nova demanda, desenvolve um projeto, Isso. E passa para o técnico colocar esse novo projeto na operação. Em andamento. Em andamento. E esse técnico, ele supervisiona todo esse processo e vai propondo melhorias. Como ele está na frente de trabalho aí, acho que o Edu vai conseguir auxiliar a gente, mas... Opa, agora sim! Opa! Vamos lá. Antes tarde do que nunca, né? Me desculpem, pessoal, o computador aqui estava um pouquinho difícil, mas vamos lá, retomando. Robson, continua, eu não pude... Eu queria falar, mas não deixavam, né? Então dá sequência, e agora eu vou. Vamos lá, dá sequência aí que eu... Bom, já que você está aí, né? A gente quer que você fale um pouquinho do técnico para a gente. Bom, vamos lá. Eu vou falando e vou abrindo aqui, acho que, na verdade, só para facilitar o nosso trabalho, tudo bem? Só um minutinho que vou abrindo, que como mudou de micro e tudo. Vamos lá. Bom, o Robson, ele bem comentou, eu vou abrir aqui a minha tela. Deixa eu ver se eu... Vocês estão me vendo aí, né? Estou te vendo. Espera aí que eu vou abrir aqui a minha tela para vocês. Aí, conseguem ver? Sim. Perfeito. Bom, como o Robson bem comentou, o curso lá, no início, na verdade, o nosso trabalho no início, teve aquela discussão com os empresários, né, os representantes da indústria, e ali nós percebemos que tínhamos uma dificuldade muito grande em atender todas as empresas em todo o território nacional. O que acontece? Tem as particularidades, o Robson já falou disso, e isso criou uma série de questionamentos entre nós, como é que poderíamos fazer, porque é um curso, falando do curso técnico, é um curso que tem muitos equipamentos envolvidos, muitos processos específicos, e cada processo ele entra na sua particularidade, não é? E a demanda de regiões. Então, nós temos uma região que tem um polo industrial com foco automobilístico muito grande, temos com foco moveleiro, e depois área de embalagens, flexíveis ou não, depois extrusão de tubos, perfis. O que acontece? Nós percebemos que o técnico, ele tem que atender todo o mercado, mas o que a indústria sinalizou é que não basta mais o técnico ser somente uma parte operacional. Ele precisa, de fato, ter uma gestão, né? Um olhar diferente desse que ele vem apresentando, não é? E aí nós começamos essa discussão. Eu queria voltar a tela lá para eu falar olhando para vocês. Como é que eu faço aqui? O verdinho no canto esquerdo. Deixa eu achar aqui. Perfeito. Isso. Então vamos lá. Estão me vendo agora? Não. Agora? Assim, agora tá. Então vamos lá. Então, todo esse cenário, nós tivemos uma dificuldade muito grande em fazer esse trabalho. Bom, quando sentamos, começamos a discutir vários pontos. Primeiro,
a indústria sinalizou que o técnico ele tem que ser um gestor também. E o nosso curso, ele, hoje, atualmente, 1.600 horas, ele tem uma carga de um pouco de projeto de molde, tem um pouco de metrologia, e observando o mercado, né? A realidade nossa, e temos uma diversidade muito grande de equipamentos, o técnico, na verdade, ele saía para o mercado de trabalho, mas ele não conseguia fazer essa complementação, né? A parte de gestão. Então, o que foi sinalizado aí? Alguns conhecimentos começavam a sombrear as outras áreas. Por exemplo, tem a ferramentaria. O curso técnico tem projeto de molde plástico, mas ele não faz o projeto. Ele vê parte do projeto. Então, na verdade, é uma carga horária com uma demanda muito grande para um foco que ele não vai fazer uso no nível de desenvolver um ferramental. Ele vai fazer no nível somente de aplicação e conhecimento da ferramenta para auxiliar ele no processamento. Então, tudo isso foi discutido e a carga do curso mudou, passou para 1.200 horas. Então, essas disciplinas, elas vão ter aquela interdisciplinaridade, ora vem o conteúdo, ora volta, né? Mas nós não teremos a disciplina para trabalhar dentro disso. Então, essa é uma grande mudança que está ocorrendo aí, né, que nós observamos que foi sinalizado. Da mesma forma, a metrologia, né? A metrologia, basicamente, ele usa alguns instrumentos de medição, paquímetro e mitrômetro, não é? No entanto, é uma carga com muitas horas demandada para esse tipo de trabalho. Eu já começo agora a entrar na área da metalmecânica, onde eles veem rugosímetro, goniômetro, vê uma série de equipamentos, instrumentos, e o técnico não para uso. Então, nós estamos aí, estávamos com uma demanda, né, com uma carga horária muito grande para algo que não faz muito sentido, não é? E o que de fato é necessário, a gente não consegue trabalhar devido ao grande número de equipamentos que temos, e se for ver, o aluno fica no máximo 20, 30 horas em cada equipamento. Então, com esse cenário, a gente tem que levar em consideração tudo isso, né? Então, acho que é importante a gente fazer esse trabalho. Eu vou mudar aqui a minha tela de novo, só me organizar aqui. Agora eu me perdi, né? Aqui. Vou disponibilizar para vocês de novo. Vamos lá. Conseguem ver a minha... Vocês estão vendo que não era para ver. Aqui, conseguem ver a tela? Sim. Bom, aqui, na verdade, o que nós colocamos, né? No técnico em plástico, então, o módulo básico, ele ficou com 120 horas, onde nós trabalhamos aqui o módulo básico, onde ele entra com fundamentos de processamento de polímeros e fundamentos de comunicação informática, né? Aquela parte de documentação que ele vai elaborar e tudo mais, né? Mas aproveitando aqui, foi um trabalho também difícil de elaborar, que era um aproveitamento quando eu tenho essas ocupações aqui, o curso de operador de máquina, né, para transformação de borracha, e operador de máquina para extrusão, injeção e extrusão de plástico. Então, esse módulo básico, ele consegue aproveitar esses conhecimentos, né, toda essa carga aqui no módulo básico do técnico em plástico, não é? Então, esse foi um olhar. Depois ele entra no módulo introdutório, onde entra as tecnologias dos materiais plásticos, que de fato tem uma química onde ele precisa conhecer todos os materiais e trabalhar, então isso se manteve, né? As tecnologias de processamento, os equipamentos, na verdade, o que nós discutimos muito, que ele opera a máquina, mas o exímio operador está lá, né? Ele tem uma carga horária maior, operador de máquina, injetora e extrusora, não é? Então, de fato, ele tem que conhecer o processo, mas o técnico é um analista do processo, não é? Então, o objetivo é que o técnico
ele, de fato, consiga transitar tanto na linha produtiva, como transitar nas outras áreas também, não é? Principalmente na questão de gestão. Então, isso foi bastante trabalhado. Quando a gente entra no módulo específico, ele entra na organização do processo produtivo, ele entra no processamento, né, nos processos de transformação do plástico, então ele conhece os processos, ensaio de caracterização das matérias-primas, né? Então, aqui é muito específico para o técnico em plástico. Depois nós temos aqui no módulo específico 2, onde ele trabalha com desenvolvimento de processos de transformação. Então, na verdade, ele faz o planejamento do processo, ele faz um desenvolvimento do processo de transformação e ele otimiza. Então, ele planeja, desenvolve e otimiza. Planejar, desenvolver e otimizar são características de gestor. Então, a parte de gestão, ela não abrindo mão da parte prática, mas ele continua aqui fortemente nesse módulo 2, né? Então, esse foi o olhar com cuidado muito grande, porque o que acontecia? O técnico, ele era contratado, ele era abastecedor, operador, preparador, regulador de máquina e quase um tecnólogo, né? Então, nessa questão, ele não tinha, muitas vezes, uma delimitação das áreas que ele ia trabalhando, né? Então, nós colocamos aqui, no curso técnico, né, a competência geral. Então, o que de fato, estamos sempre no perfil de saída, no que de fato o comitê das indústrias sinalizou, o técnico ele vai atuar no desenvolvimento e execução dos processos de reciclagem, de fabricação de materiais e artefatos plásticos, bem como atuar no controle do processo, controle da qualidade do produto e da matéria-prima, né? Atendendo às normas, não é? E atendendo os padrões técnicos de qualidade, de saúde, segurança e meio ambiente. Então, a gente não pode fugir dessa questão, né? Outro olhar que nós tivemos também foi um trabalho minucioso também, que a gente não esqueceu também a parte da CBO, e nós também não deixamos de considerar toda a metodologia do Senai, porque agora a gente está entrando nessa metodologia por competência. Muitos ainda têm uma certa dificuldade em trabalhar com a competência, e de fato nós estamos aí com um olhar onde todos esses conteúdos nós conseguimos aí. Voltei a imagem aqui? Isso. Então, com todos esses conteúdos, nós conseguimos trabalhar de forma que faz sentido para o aluno, não é? Então, sempre com cuidado, como é que eu coloco uma situação de aprendizagem aqui, como é que eu coloco uma situação desafiadora, e até mesmo como é que eu vou relacionar um conteúdo com outro. Nós estávamos conversando, tem uma parte teórica muito grande na química, e para o aluno, às vezes, não faz sentido. Então, nós tivemos uma situação, por exemplo, que eu pegava e enchia a garrafinha de água, com água gelada e água natural, e fazia teste, jogava a garrafinha no chão, né? E uma estourava, a outra não. E aí, alguns conceitos teóricos aí, TM, TG, na verdade é TG, nós estávamos discutindo. Vocês lembram do TG, né? Um termo técnico para vocês, mas o aluno ficava um pouco... não lembro, tal. Então, o que está acontecendo aqui? Então, ele começava a observar e acompanhar o processo e começava a fazer sentido tudo aquilo que ele estava observando. Então, ele não está só decorando o conteúdo e algo que não tem significância para o aluno, não é? Então, isso é bacana, né? Então, a metodologia, ela ajuda bastante. E da forma com que foram separados os conteúdos, as competências, o cuidado, né? Nós procuramos fazer da melhor forma, pensando inclusive na ação docente, né? Então, as duas condições, o que o mercado busca, o perfil de saída,
com a nossa atuação dentro da sala de aula para formar um profissional que o mercado está buscando, né? Então, esses cuidados nós tivemos aí, e foi um trabalho assim, bem intenso, mas com um resultado que, a princípio, a gente até tinha os paradigmas, né? Como é que eu vou dar aula para o técnico sem projeto? Né? Mas, na verdade, o projeto entra em alguns momentos, não no nível que ele estava, né? Então, essa foi, acho que essas foram as mudanças mais significativas aí no curso, porque, de fato, a gente tem que focar um pouco mais. Nós temos uma estrutura muito complexa, muito grande na escola, e a gente está usando, eu diria, aí 50%, né? Então, acho que tudo isso vai melhorar, né? Ao nosso ver aí, o comitê, o que nós trabalhamos, tudo isso vem somar, né? Bom, Eduardo, e os aperfeiçoamentos, hein, Eduardo? O que você... Vamos lá, deixa eu abrir eles aqui para vocês, e acho que fica mais fácil da gente trabalhar. Ah, eu esqueço que eu tenho que liberar para vocês. Bom, conseguem visualizar aqui? Sim. Então, nos aperfeiçoamentos, o que nós temos aqui? Muitas vezes, como eu disse, no curso técnico, nós temos uma carga que ele é muito enxuto. Se a gente pensar que, há um tempo atrás, eram 3 anos o curso, e hoje nós temos 2, e o foco era muito processamento, né? O curso teve uma mudança muito grande. Hoje, o técnico em plástico, ele não tem aquele tempo, aquela dedicação, o tempo, né, as 1.200 horas, elas não vão deixar o técnico como um exímio operador. Muitas vezes, ele precisa ter um conhecimento, né, ou outros profissionais precisam ter algum outro conhecimento. Por exemplo, eu trabalho com uma máquina injetora e a minha empresa começa a trabalhar no processo. Eu faço e, de repente, começo a fazer plástico também. Então, ele conhece muito bem injeção, mas não conhece extrusão. Então, o curso de aperfeiçoamento, ele vem para complementar esse profissional que ele está buscando mais conhecimento, um crescimento, uma ascensão profissional e um resultado dentro do mundo corporativo, não é? Então, nós temos aqui para máquinas injetoras para borracha, 80 horas. Então, ele vai, como a máquina injetora, a borracha é um processo muito mais manual, comparando com o plástico, as tecnologias são muito diferentes, né? E ele precisa de tempo e demanda aí para trabalhar dentro desse conteúdo. Então, tem o aperfeiçoamento para injeção em borracha, 80 horas, para injetora. Tem o aperfeiçoamento para extrusora de borracha. Na hora que você entra nos processos, você começa a entrar na especificidade, então, o que ele tem lá em cima no módulo básico, operador de máquinas de transformação, ele vê todas as máquinas. Aqui ele aprofunda nas técnicas, o cuidado que ele tem que ter, o que acontece se ele vulcanizar ou não, se ele colocar no enxofre, em que momento. Então, tem uma série de características mais técnicas que ele vai aprimorar, por isso que é o aperfeiçoamento, né? Da mesma forma, a preparação de prensas para borracha. Você entra nessas particularidades da formulação, né? A borracha, fazendo um comentário em paralelo com o plástico, eu tenho o PVC, que ele lembra um pouco a borracha. Eu tenho uma condição de formulação onde ela é infinita, né? Eu faço a formulação que eu quiser para o que eu quiser. Então, eu tenho uma borracha extremamente rígida ou flexível, com resistência química ou não a solvente. Então, é um leque muito grande de aplicações. E o PVC também nessa versatilidade, né? Aí tem a máquina extrusora para chapas poliméricas, preparador de máquina extrusora para tubo e perfil, máquina extrusora para sopro. Por que tem esses aperfeiçoamentos? Volto ao que eu comecei a falar no início, né? Nós temos as regiões, né, onde tem polos fabris
específicos para alguns processos. Então, quando nós colocamos o aperfeiçoamento, é onde eu dou ênfase para formar o profissional para atender aquela necessidade daquela região, não é? Então, o técnico, ele pega uma abrangência nacional, né? Então, ele tem que estar apto a trabalhar em qualquer estado do país, mas eu tenho as complementações dos aperfeiçoamentos que eu posso oferecer nas regiões, com parceria com as empresas. Então, eu não necessariamente, eu preciso ter o equipamento, muitas vezes, essa relação com a indústria, ela sempre existiu e não tem como nós ficarmos distantes, né? Então, esses cursos de aperfeiçoamento, eles entram nessas especificidades, né? Eu não vou abrir muito, a não ser que vocês queiram, senão a gente vai se estender muito tempo aqui. Mas o objetivo é atender esse. Eu pego o preparador de máquina de injeção sopro PET, curso de 80 horas também. Ele vai acompanhar todo o processo do PET, todo o detalhamento do equipamento, é equipamento com muitos sensores, muitos ajustes. Então, ele entra bem na especificidade do processo do equipamento, não é? Que é o que o mercado busca, não é? Aí, um aperfeiçoamento, esses aperfeiçoamentos, eles entram aqui para os operadores, né? Tanto de máquina, injetora, extrusora plástico, que está em azulzinho, como o operador de máquinas de transformação de borracha, que está nesse tom alaranjado. Para o técnico em plástico, dentro da carga horária, ele entrava aqui no projeto. Ele, como não faz parte do perfil de saída do técnico, ele entra aqui como aperfeiçoamento. Vejam bem que tem o desenho assistido por computador, entra com aperfeiçoamento profissional. Então, esse cuidado nós tivemos em direcionar, porque o técnico em plástico, se ele for para projetos, ele vai ter que fazer um curso de projeto, né? Ou pelo menos esse curso mais dedicado a projeto, né? Então, ele conhecer o desenho assistido por computador, 3D, e aí tem outros softwares, cada um específico, que algumas empresas usam, né? Tem o CATIA, que as montadoras usam também. Então, ele vai buscar o que melhor atende ele. E aí, sim, nós conseguimos ter o curso técnico um pouco mais enxuto na carga horária, mas eu diria que sem perdas, né? Seria ele mais adequado para o perfil profissional atual hoje, né? Então, esse é o olhar que nós tivemos aí em relação a todo esse trabalho, né? Fato específico em relação aos aperfeiçoamentos, por exemplo, se eu tivesse feito um técnico em plásticos e tivesse uma empresa que tivesse lá um processo de extrusão de borracha, eu consigo fazer esse aperfeiçoamento, entrar no detalhe da operação, e isso vai me auxiliar na gestão dessa empresa, né? Da gestão desse setor, né? Porque eu vou conhecer a máquina a fundo e posso prever as manutenções, colocar nos meus orçamentos, ou o tempo de parada que essa máquina tem que ter, ou até o próprio tempo de funcionamento, equipamentos ou peças e componentes que eu preciso trocar por manutenção preventiva. Isso tudo eu consigo mergulhando dentro desses aperfeiçoamentos como técnico. É isso? É isso mesmo. Está chovendo aqui, talvez prejudique o áudio. Não sei se vocês estão ouvindo. A gente já ouviu. Então, mas o fato é esse, né? O aperfeiçoamento, de fato, ele vem para complementar já esse profissional que tem uma vivência grande e ele precisa entrar numa área bem específica, né? Vocês desenvolveram, você e o Robson desenvolveram situações de aprendizagem? Sim, nós trabalhamos bastante com isso. Na verdade, todos os momentos onde nós fazíamos todo o desenho curricular e pensando todo o itinerário, sempre foi pensando como é que eu vou avaliar isso daqui, como é que o aluno vai executar isso daqui. Então, esse ir e vir tem que ter a relação com as outras disciplinas também, né? Então, muitas vezes, como eu dei o exemplo lá da garrafinha,
mas tem outras situações. Como é que eu trabalho a questão de gestão, né? Então, tem as dinâmicas relacionadas à área, a gente pode simular um processo produtivo onde eu não preciso ter a máquina, eu tenho produtos, né, com defeitos, com características distintas, e a gente monta todo um cenário reproduzindo, né, ou buscando reproduzir a realidade da indústria dentro da vivência que cada um tem, trazendo isso para a realidade daquela região. Então, isso fica mais rico e mais funcional, né? Porque eu pego a vivência da minha região, o meu processo, e eu consigo adequar ele de forma muito natural, né? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim. Bom, lembrando que todas as situações de aprendizagem desenvolvidas, tá, aqui pela gente, ela está no mundo senaidocente.senai.br. Tá? Lá você pode entrar, fazer seu cadastro e baixar as situações de aprendizagem da sua área. Tá? E também, dentro da metodologia de construção, das situações de aprendizagem, você também pode subir também suas situações de aprendizagem desenvolvidas aí por você, docente, para compartilhar com todos os nossos especialistas, todos os docentes do Brasil inteiro. Só temos algumas, né, Edu, não sei se tu recorda aí, nós participamos de uma que nós desenvolvemos as situações já em cima desse itinerário, e nós já subimos com os nossos usuários lá, né? Sim. Colocou já em cima do novo itinerário, interpretando ele, vendo o uso que podia ser feito, que todo o pensamento que a gente teve durante toda a atualização foi o quê? Eram instrutores que estavam ali desenvolvendo, né? Então, com a nossa realidade, alguns tinham uma máquina lá, alguns não tinham, alguns tinham uma forma, a gente já foi discutindo para ver, eu que não tenho a máquina, como eu faço para aplicar meu itinerário, independente de eu ter ou não ter? Ah, eu tenho a máquina, nós poderíamos fazer assim. Aí o outro, pô, eu tenho, tu não tem. Como é que a gente poderia aplicar isso para que a gente conseguisse manter o nosso itinerário com o uso justamente da forma no tamanho nacional e que todo e qualquer instrutor que fosse trabalhar nessa situação conseguisse aplicar ele de forma por completo, utilizando criatividade e o auxílio das indústrias, que pelos representantes que tivemos estavam bem dispostos a ajudar. Esse comentário do Robson é pertinente, porque a gente até brincava, aí, pô, mas você tem isso na escola? Nós temos uma estrutura bem adequada para o perfil do curso, né? Mas tem situações que você não tem aquele equipamento. Como é que eu faço? Né? Tem um equipamento que, às vezes, eu tenho uma necessidade na região pela demanda e eu tenho o curso, tenho a necessidade para treinar a empresa e eu não tenho equipamento na escola. Aí a gente pode trabalhar com situações e a complementação, essa integração com a indústria, né? E a vivência mesmo dos outros docentes, acho que essa troca, né, que nós tivemos, o Robson no Sul, eu aqui em São Paulo, são realidades diferentes, mas a gente falava a mesma coisa. Então, essa troca, acho que ela é bacana, acho que um workshop também nas áreas, né, entre os docentes, tudo isso acho que complementa bastante, né? Isso vem a somar. Outra coisa que acho que é importante a gente comentar, o Senai, ele está numa linha hoje que ele está buscando muito, que o mercado todo está buscando, que é o empreendedorismo. Então, o nosso plano de curso também, ele tem o foco no aluno que faz o técnico, que faz o tecnólogo, que faz até um curso de operador, para ele ter um olhar que ele pode ser o empresário, que ele pode empreender e ver possibilidade ali no que ele está aprendendo e criar novas tecnologias, ele enxergar novas oportunidades e empreender. Então, dentro das atividades hoje, nós temos Inova, temos uma série de programas aí dentro da linha Senai, com um foco muito grande no empreendedorismo, né? Então, acho que isso também a gente comentou um pouco e a gente achou importante abordar e focar um pouco também no curso, né? Bom, ok, obrigado, Eduardo.
Obrigado por todas as contribuições. Obrigado, Robson, também. Eu agradeço a oportunidade. Por vocês estarem compartilhando toda essa experiência que foi gerada aí dentro do comitê, trazendo para a gente toda a visão, não só dos especialistas que participaram, mas sim também das indústrias que participaram, das necessidades, e aí por isso gerou toda essa mudança, toda essa adequação do curso, e vem certamente para melhor. Sim. Pode falar. Por favor. Eu muito, porque é um trabalho muito dedicado, é uma responsabilidade muito grande representar os demais profissionais, especialistas que trabalham na nossa área, na nossa linha, no nosso segmento. Então, pensar em acertar com opiniões diferentes, né? Cada um com uma vivência profissional, uma realidade profissional bem distinta, é um trabalho assim que houve muito cuidado em preservar o que se tem de bom e melhorar o que foi apontado, analisado. Né? Isso só aconteceu porque tem uma equipe, né, uma estrutura muito grande por trás disso, a Angélia, né, a Adriana, enfim, Robson, a equipe que trabalhamos juntos, você, Edilson, né? Isso. Enfim, o Jefferson, pessoas aí muito competentes. Como eu falei para vocês ontem, não é à toa que vocês estão fazendo esse trabalho aí muito primoroso e significativo. Meus parabéns para todos vocês. Obrigada, Eduardo. Então, assim, obrigada mais uma vez, né? Queria agradecer ao Eduardo, aqui ao Robson, por estarem aqui conosco nessa tarde, fazendo esse repasse, né, para todo o Brasil, como a gente sempre diz, né, nessa linguagem técnica, né, que chegue aos especialistas para a retirada de dúvidas, né, para que eles possam conhecer um pouco mais quais as estratégias, em que linha, né, nós trabalhamos para a entrega desse itinerário na constituição que ele está hoje. Então, assim, a gente espera realmente assim, ter alcançado esses objetivos, enfatizando que o canal para retirar dúvidas não se esgota nessa tarde. Por favor, podem encaminhar perguntas e elas certamente vão ser repassadas aos especialistas para que eles respondam e a gente possa divulgar para vocês. Os vídeos, né, de todos os blocos dessa edição vão estar disponíveis na nossa extranet do Senai e no nosso canal no YouTube, tá bom? Então, assim, muito obrigado especialmente a todos os interlocutores do programa de itinerários que ajudaram a gente nessa mobilização, na divulgação junto aos docentes e possibilitaram essa nossa interação no dia de hoje, tá? Na tarde, né, de hoje. Então, obrigado ao apoio de todos e ficamos por aqui. Nos encontraremos na 3ª edição do E2E, especialistas para especialistas, viu? Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau.